este conselho vai te derrubar. Isso mesmo, é sobre isso que nós vamos falar no nosso devocional de hoje. Conselhos que podem destruir a sua vida. Você já ouviu algum conselho ou com certeza já deve ter visto alguém ou conhece alguém que por conta de um conselho errado tomou caminhos extremamente destrutivos. Eu sou Ana Paula Souza e chegamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, Meu Momento Devocional. Esse assunto, conselhos, é algo assim muito profundo, claro, mas também muito necessário que nós venhamos a entender e compreender um pouco para que não possamos cair na cilada de um mau conselho. Olha só, um conselho, uma orientação pode te dar a direção para o caminho certo, mas também um conselho errado pode te colocar totalmente na direção de um caminho extremamente destrutivo para a tua vida. E eu tenho certeza que você não quer trilhar esse caminho. Eu tenho certeza que o que você almeja é trilhar um caminho de retidão. Antes de nós irmos para a Bíblia propriamente dita e usarmos aqui um exemplo de alguém que tomou um conselho errado, de forma errada, e trouxe uma destruição não só para a própria vida, mas também para toda a sua família, que foi Absalão, filho de Davi. Esse exemplo está em 2 Samuel, capítulo de número 13. Se você não pegou sua Bíblia, já pegue, porque eu já falei aqui, não existe devocional sem Bíblia. Devocional tem que ter Bíblia. Então já vai aí, separando o texto bíblico que está em 2 Samuel, capítulo de número 13, porque é muito intenso o que esse texto bíblico narra e conta para as nossas vidas e muito nos ensina. Mas eu quero compartilhar com você que me acompanha aqui, e por sinal, deixa eu fazer um convite, né? Eu não posso começar aqui falar, me aprofundar no nosso assunto aqui do dia, sem antes te pedir um convite. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já clica aí no botãozinho de se inscrever, se inscreve, faz a sua inscrição para que você faça parte dessa comunidade aqui, né? Uma comunidade de devocional, uma comunidade a qual nós venhamos crescendo juntos, meditando na palavra do Senhor, que é o único caminho ao qual realmente nós vamos encontrar conselhos aqui que só vai nos edificar. Quer encontrar bons conselhos? Já fica aqui, uma dica para você. Bíblia. Quer encontrar conselhos que te edifiquem? Bíblia. Quer encontrar conselhos que te faça construir uma jornada de sucesso, de prosperidade, de abundância? Aqui está a fonte. Fonte inesgotável de conselhos aos quais certamente vai te conduzir para um caminho de retidão. Então já se inscreve aí no canal, não perca tempo não, faz a sua inscrição para você fazer parte aqui dessa comunidade de um canal que foi criado somente para nos ensinar e nos incentivar a cada vez mais nos aproximar de Deus através da sua palavra. Conselhos. Conselhos, minha avó dizia, se fosse bom, não se dava, se vendia. Olha que frase intensa, não é verdade? Ou seja, nós sabemos que conselho normalmente nos dá a direção para algum lugar. Quantas vezes estamos perdidos em algumas decisões a se tomar, em alguns caminhos a percorrer, o que fazer? Estamos perdidos em nossa vida, em alguns pilares que cercam a nossa vida, e um bom conselho abre a nossa mente e fala, uau, é isso aqui que eu precisava. Em contrapartida disso, quantas vezes nós estamos ali em confusão mental, pensando em decidir algumas coisas na nossa vida, e um mau conselho faz com que nós trilhemos um caminho de dor, de dificuldades, um caminho de perdição, um caminho ao qual vai nos conduzir
ao sofrimento. E com certeza, eu tenho certeza que não é isso que você quer para a tua vida, para a tua trajetória. Eu sou o exemplo vivo e antes de eu entrar na Bíblia, eu quero te contar essa história que eu vivi na prática e que aprendi muito acerca de dar ouvidos a bons conselhos e, de fato, tirar da minha mente, tirar do meu caminho, tirar da prática conselhos que pudessem me destruir. Eu casei ainda muito nova mesmo, ainda na minha adolescência. Então, sem saber ainda como lidar com as dificuldades do casamento, que são tantas. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Cláudio Duarte, e ele diz que casamento não vem com manual de instrução. Nós nos preparamos para muitas coisas na vida, mas de fato não nos preparamos para o casamento, né? Assim, e quando nos casamos, vamos descobrindo que algumas coisas vão acontecendo que a gente não esperava que acontecesse, né? E comigo não foi diferente. Então eu casei ainda muito nova. E pouco tempo depois, ao qual eu havia ali, né, juntado as escovas de dente com meu esposo, começamos a viver uma fase de conflitos, uma fase de discussões contínuas, uma fase de muitas brigas, desentendimentos, e a vontade que foi crescendo em meio a todos aqueles conflitos era de pôr um fim em tudo aquilo. Afinal de contas, ninguém casa para viver sofrendo. Então, quando tudo aquilo começou a acontecer, os desentendimentos, os conflitos quase que diários, eu confesso que eu entrei em um sofrimento muito grande e certo dia eu estudava e fui para minha escola, fui para minha aula. Chegando na aula, eu não conseguia me concentrar na aula. Tinha uma colega e essa colega falou: percebo que você não está muito bem, me chama para uma conversa. E eu começo a desabafar com ela. Só que quando eu começo a desabafar com ela, tudo aquilo que eu estava vivendo, logo, antes mesmo que eu contasse, que eu me aprofundasse naquela conversa, o conselho que ela me deu foi: por que você não separa? Por que você não abandona tudo e vai viver a sua vida? Você é nova, você é bonita, você tem toda uma vida pela frente. Você só tem um filho. Hoje eu tenho 3 filhos, mas na época eu só tinha o meu filho mais velho, ainda muito pequenininho. E em meio a todos aqueles conflitos, toda aquela confusão mental que eu estava vivendo, eu me lembro que nessa época eu estudava à noite, então ao retornar para casa eu voltei ali, eu comecei a pensar de fato em colocar em prática aquele conselho ao qual eu tinha ouvido. Só que é muito bom quando nós sabemos que Deus tem um plano para as nossas vidas. E de fato, eu tenho certeza que Deus tinha um plano muito maior para minha família, para meu casamento, para minha vida como pessoa. E Deus ainda tinha um grande caminho a me fazer trilhar dentro deste pilar chamado família, chamado casamento. E naquela ocasião, ainda confusa, eu cogitei a possibilidade de fazer aquele conselho se tornar uma realidade. Mas Deus, em sua infinita bondade, no dia seguinte, olha só, eu fui dormir chateada com meu esposo, pensando em tudo aquilo que eu havia escutado daquela colega e, de fato, querendo e procurando uma forma de colocar aquilo em prática. Quando eu dormi, no dia seguinte que eu me acordo com minha mãe, logo cedo, batendo na porta da minha casa. E quando eu abro a porta, ela entra, começamos a tomar um café e ela diz assim para mim: filha, eu tive um sonho com você esta noite e isso me fez vir aqui hoje, porque no sonho a mãe ficou muito preocupada e no sonho você chorava muito, era como se você estivesse muito inquieta, muito chateada, muito ferida e passando por algumas dificuldades e eu não conseguia entender e eu vi que aquele sonho queria me dizer alguma coisa. Por isso eu vim aqui para ouvir de você. Você está passando por alguma dificuldade? O que é a ligação, né, de mãe e filha? O que é a manifestação de Deus pelo seu cuidado e em usar alguém para fazer com que você não entre pelo caminho errado? E eu disse: sim, mãe, eu estou realmente passando por uma dificuldade, alguns momentos difíceis que eu não sei o que fazer. E o conselho da minha mãe naquele dia foi: minha filha, tenha paciência. Seja sábia. Olha, casamento é assim, acontece essas coisas, mas se você buscar o equilíbrio, entregar nas mãos de Deus. E aí ela começou a me dar um conselho que foi completamente, escuta isso aqui,
O conselho da minha mãe, no dia seguinte, após eu ter ouvido um conselho que provavelmente, se eu tivesse colocado em prática, teria destruído todo um plano divino, que era de construir um casamento, de construir uma família, de ter os filhos que eu tive após esse período e de chegar onde eu cheguei para hoje estar aqui gravando um vídeo para você e contando parte da minha história. Se eu tivesse dado ouvido àquele conselho da noite anterior, certamente nada dessa trajetória teria acontecido, mas Deus, na sua infinita bondade, porque Ele não nos pune quando nós estamos ainda no tempo da ignorância. Ele nos dá direção, Ele coloca pessoas para nos ajudar a sair de um buraco e entender que o caminho ao qual nós estamos querendo decidir trilhar não é o caminho que Ele tem para nós, não é a escolha que Ele tem para nós. E quando minha mãe começou a me dar aqueles conselhos muito sábios, por sinal, a minha mente começou a tomar uma nova direção e eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. Comecei a colocar em prática exatamente tudo aquilo que ela havia me ensinado, me aconselhado e com certeza o direcionamento daquela situação, a trajetória foi outra. E hoje eu estou aqui compartilhando com você que um conselho errado pode te colocar no caminho de sofrimento, mas um bom conselho pode fazer você construir uma trajetória muito, muito assertiva. Então, eu vivi essa experiência na prática e dar ouvidos aos conselhos da minha mãe me fez entender que o caminho pelo qual eu queria decidir era um caminho errado e o caminho ao qual ela estava me mostrando seria um caminho mais assertivo a se trilhar. E aqui na história bíblica não foi diferente. Davi, rei de Israel, alguém renomado, alguém conhecido, o maior rei, né, que a história de Israel já teve, viveu uma experiência trágica na sua família, causada por um conselho errado. Olha só, se você chegou até aqui, se você já ouviu aí um compartilhamento de algo que eu vivi na prática, se você está assistindo o vídeo até aqui, eu vou te pedir algo, curte o vídeo, aperta aí nesse joinha, para que a plataforma entenda que esse conteúdo de devocional, de meditação na palavra de Deus, de entender o que vivemos, de entender o que a Bíblia nos conta, para que nós possamos aprender com ela e tantas outras coisas que um devocional com Deus nos ensina. Se você entende que isso faz sentido para você, pode fazer sentido para muito mais pessoas. Então, como que a plataforma vai entender que o conteúdo está sendo relevante para a transformação da vida de alguém, se você não não dá o seu joinha, não dá a sua curtida, não faz com que a plataforma entenda de fato que o conteúdo está sendo relevante e mais pessoas podem ser impactadas com este conteúdo. Então já vai aí dando a sua curtida, deixa aqui nos comentários de onde você fala, de onde você assiste esse vídeo, se de alguma forma, de alguma maneira você foi tocado por esse conteúdo, deixa aí nos comentários e vamos aqui para o nosso exemplo bíblico ao qual o Senhor me direcionou quando eu pensava acerca deste assunto para compartilhar com você. 2 Samuel, capítulo de número 2, capítulo de número 13, desculpa. 2 Samuel, capítulo de número 13, vai contar essa história para nós. E é uma história que mexe muito comigo. Muito, muito, muito. Eu vou ler aqui alguns versículos e nós vamos meditar acerca disso. E aconteceu, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã. Veja só, Aminon começa a ter sentimentos pela sua própria irmã. Se isso hoje, na vida, na era que nós vivemos, já é algo abominável, imagina aqui, neste tempo, nesta época, dentro de uma cultura completamente diferente daquilo que nós vivemos hoje. Era algo inaceitável. Então, ele se angustiou porque ele percebeu que ele estava tendo um sentimento que ele não deveria ter pela sua própria irmã. Dentro deste sentimento de angústia, de inquietação, olha o que acontece.
E angustiou-se Aminon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Era difícil. Tinha, porém, Aminon um amigo, escuta isso aqui em nome do Senhor Jesus. Olha isso. Tinha, porém, Aminon um amigo. Lembra do exemplo que eu te dei, daquilo que eu vivi? Eu considerava aquela pessoa uma amiga a ponto de desabafar com ela o que eu estava vivendo e ouvir dela um conselho errado. Oh, glórias a Deus! Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando aqui, mas eu de fato espero que o Espírito Santo de Deus te dê clareza a compreender o que está sendo dito aqui nesse devocional, porque é muito, muito forte o que nós estamos tratando aqui hoje. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E era Jonadab homem muito sagaz. Tem algumas pessoas que vão dar alguns conselhos para nós. Por vezes, a intenção seja de fato ajudar. Hoje, quando eu olho para a situação a qual eu vivi, pelo exemplo a qual eu citei aqui, eu consigo compreender que talvez a intenção daquela minha colega era de fato me ajudar a sair daquele sofrimento ao qual eu estava relatando a ela pelo que eu estava vivendo. Então, às vezes, aquele conselho negativo, ele pode estar vindo com a intenção de te fazer sair do sofrimento pelo qual você está vivendo. Porém, precisamos buscar sabedoria em Deus e discernimento para compreendermos se de fato aquele conselho que está sendo dado é na intenção, embora o conselho não seja bom, mas a intenção é de te fazer, de tentar te livrar, te tirar daquele campo de sofrimento, ou aquela pessoa de fato é alguém sagaz, é alguém maléfico, é alguém ruim, é alguém que tem dentro do seu coração e na sua mente a intenção de prejudicar a sua vida. E aquele conselho lhe é dado para que isso aconteça. E aí eu quero falar aqui, eu quero trazer um adendo acerca de sabedoria. Muitas pessoas perguntam para mim, recentemente eu até recebi uma pergunta no meu Instagram, e a pergunta era a seguinte: como ser... Era a pergunta de uma mulher e ela disse assim: como ser uma mulher sábia? E eu quero te dar um caminho aqui. Para que você tenha sabedoria, a epístola de Tiago vai dizer que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele deliberadamente os dará. Então, para que você possa, primeiro ponto, discernir alguns conselhos, você precisa ser uma pessoa sábia. Para que você ouça e fale: não, peraí, isso aqui faz sentido, eu vou acatar, vou aplicar na minha vida porque vai favorecer. Mas isso aqui não faz sentido. Se você não tiver esse filtro espiritual através do discernimento, que é um dom dado por Deus, e através da sabedoria, que também é um dom dado por Deus, você não vai conseguir diferenciar. E se Deus não tiver a plena misericórdia, como teve de mim, como teve de Absalão, como teve de Davi, nesta situação aqui, se você ler o texto por completo, o texto é extenso, eu não vou ler o texto todo aqui, porque tomará muito tempo do nosso vídeo, o vídeo se tornará muito extenso. Mas o contexto daquilo que se viveu aqui é uma pessoa que adota para si uma decisão por conta de um conselho errado. E essa decisão trouxe destruição para a casa de Davi. Por conta deste pecado, o pecado que foi cometido aqui, porque alguém achou que aquele conselho, Absalão, quando ouve o conselho de Jonadab, ele entende aquilo como algo bom e ele pratica aquilo que está sendo orientado a ser feito. E após ele praticar, infelizmente, a destruição alcançou a casa de Davi. É claro que Deus, na sua infinita bondade, isso aqui é tremendo. Se eu fosse você, já ia se inscrevendo aí no canal. Se você não é inscrito, já aproveita agora, se inscreve aí. Desculpa.
Se não curtiu o vídeo, já dá a sua curtida aí, já dá o seu joinha. E olha só, eu quero lembrar você de ativar o sininho aí da notificação para que todos os dias, aqui tem vídeo todos os dias, você possa ser notificado logo quando eu colocar o vídeo novo, para que você possa ser uma das primeiras pessoas a assistir aí o nosso devocional. Então já ativa esse sininho aí das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui. Estamos combinados? Então, quando nós olhamos para o exemplo bíblico que estamos aqui diante dos nossos olhos na palavra de Deus, nós vemos que de fato, assim como na vida de Jonadab, na vida de Absalão, na vida de Davi, na vida da irmã de Davi, Tamar, na vida desta família, uma destruição alcançou esta casa, a bondade e a misericórdia de Deus também alcançou. Claro que de fato houve um erro, claro que de fato houve alguém que deu ouvidos a um conselho errado. É real, é um fato, está narrado, está registrado na palavra do Senhor. Mas Deus, assim como Deus é bom, infinitamente bom e misericordioso, e assim como na minha vida, eu enxergo Deus aqui também na vida dessa família, na vida de Davi, porque quando Davi descobre o que havia acontecido, Davi se prostra, Davi se chateia, Davi se magoa, um sentimento de raiva, um sentimento de insatisfação e sentimentos ruins toma toda essa família. É uma situação assim triste. Eu aconselho você a ler esse texto por completo aí na sua casa e meditar nele, porque nos ensina muitas coisas, inclusive acerca do pecado e também acerca dos conselhos que nós ouvimos e que nos encaminham para a prática do pecado. Por isso precisamos tomar muito cuidado, por isso precisamos buscar em Deus sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Para quê? Para compreender quando aquele conselho é um conselho que está vindo na direção de Deus, como foi o conselho da minha mãe dado a mim, logo após eu receber um conselho que certamente não estava vindo de Deus. Você consegue entender? E na época eu ainda não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje para compreender de fato e conseguir separar ambos os conselhos. Mas eu acredito muito que Deus, na sua infinita bondade, Ele literalmente enviou minha mãe na minha casa naquele dia porque Ele sabia que se alguma outra pessoa, de alguma outra forma, eu não tivesse acesso a uma visão diferente, de fato eu colocaria em prática o conselho anterior. E com certeza uma destruição também se apresentaria na minha vida. Então, eu quero que você possa abrir a tua mente aqui. Eu quero que você possa abrir o teu coração. Eu quero que você possa, de fato, começar a criar uma intimidade com Deus ao ponto de pedir a Ele, porque dons são presentes dados por Deus a alguém que lhes pede. Precisa de sabedoria? Peça a Ele. Talvez até aqui ou até hoje você tenha tomado direções erradas na sua vida porque você fez igual a Absalão. Deu ouvido aos conselhos de muitos Jonadabes. Sabe? Talvez você gostaria de estar vivendo algo diferente na tua trajetória. Mas aí chegaram alguns Jonadabes, pessoas sagazes, pessoas más, pessoas que começaram a ver que o teu coração era um coração bondoso, um coração de alguém que ansiava por uma trajetória diferente, e essas pessoas começaram a colocar coisas na tua mente através de conselhos dados a você, e você começou a percorrer um caminho errado. E hoje, talvez ouvindo essa palavra aqui, você possa tomar consciência e dizer a você mesmo em primeiro lugar: Ana, é verdade, eu de fato estou onde estou porque em alguns momentos da minha vida eu dei ouvidos a conselhos que não foram bons. E aí eu quero te dar um passo aqui. Comece por se arrepender. Entendeu?
Comece por se arrepender de algumas decisões que você possa ter tomado e que talvez te trouxeram para um lugar onde você não gostaria de ter chegado. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios que isso aqui é muito forte. Se eu fosse você, eu anotava num caderninho, num bloquinho de nota, na parede de casa, na porta da geladeira, não sei, no teu celular, mas eu anotava isso aqui. Porque a palavra do Senhor diz que por conta do pecado, todos nós destituídos fomos da glória de Deus. O pecado que caiu lá em Adão e Eva alcançou a minha vida, alcançou a tua vida e não estamos livres de cometermos falhas, de cometermos erros, de cometermos decisões erradas. Não estamos. Mas se você entender que o arrependimento verdadeiro e genuíno te colocará novamente no plano inicial, eu estou sentindo graça de Deus aqui para falar isso para você. Se você entender que o teu arrependimento genuíno e verdadeiro te colocará, glórias a Deus, no plano inicial de Deus para a tua vida, porque a palavra diz que antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia e para você eu estou sentindo graça. E para você já tinha um plano inicial. E talvez por algumas decisões erradas, partidas de conselhos não vindos da parte de Deus, você percorreu um caminho que te levou a um lugar que você não gostaria de estar. Mas a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, eu estou caminhando para o final, mas eu preciso deixar essa palavra profética para a tua vida aqui no nosso devocional. Aquele que se arrepende verdadeiramente, porque arrependimento, ele precisa ser verdadeiro. Não adianta eu dizer assim, eu me arrependo de tal escolha, de tal decisão, de tal ação, de tal atitude, mas eu continuar praticando aquela mesma ação. Então, olha o que Provérbios diz. Aquele que se arrepende verdadeiramente e abandona, glórias a Deus, aquele que se arrepende verdadeiramente e abandona a prática do pecado, este alcança misericórdia. Quer alcançar a misericórdia de Deus pelas decisões erradas que porventura você possa ter tomado? Que talvez você não teve o mesmo privilégio ou a mesma sorte de ter tido alguém que na contramão daquele conselho errado veio para arrematar e te dar um conselho assertivo, como eu louvo a Deus por essa ocasião na minha vida, eu ter tido a minha mãe, que usada por Deus, eu não tenho dúvidas de que minha mãe naquela situação foi usada pelo próprio Deus para vir de fato a aniquilar aquele conselho ao qual eu havia recebido na noite anterior e me colocar em um caminho pelo qual eu iria percorrer decisões assertivas. Dolorosas? Sim, porque no mundo Deus não nos promete facilidades. No mundo é crescer em meio a algumas dores. Nenhum testemunho é gerado na bonança. Possa você ouvir o testemunho de qualquer pessoa, seja personagem bíblico, que aqui o que mais tem são testemunhos, ou de repente alguém do teu convívio. Pare para ouvir algum testemunho de alguém que você conhece ou de alguém que está aqui na internet. Aqui, se você colocar aí testemunhos, vai aparecer diversos vídeos de diversas pessoas compartilhando daquilo que venceram em Deus, através da bondade de Deus, e podem compartilhar desse testemunho. E você vai ver que todos eles, unanimemente, foram construídos em meio a dores. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição. Mas todas essas pessoas que puderam construir um testemunho em meio a dores, as mesmas pessoas puderam desfrutar do bom ânimo que este versículo diz na parte B. E aí, vencer essas aflições que a Bíblia diz que teríamos. Então, Jesus não nos enganou. Deus nunca nos deixou enganado que a nossa vida seria de facilidades. Não, seria de dores, de dificuldades, decisões erradas,
conselhos vindos por pessoas que talvez na sua intenção era de nos ajudar, ou não, a intenção de fato daquele conselho era causar na nossa vida uma destruição. Mas em contrapartida, Deus em sua infinita bondade levantar outras pessoas como amigo, um familiar, um pastor, um padre, não sei, mas alguém que Deus colocou no teu caminho para falar, olha, não faça isso, mas faça isso. Então, se eu posso deixar para você aqui algo como uma grande lição, busque em Deus sabedoria e discernimento. Para quê? Sabedoria para você saber lidar com as adversidades que vão surgir na tua vida. E discernimento espiritual, que é a abertura dos teus olhos espirituais. Porque o apóstolo Paulo diz, e eu acho tremendo isso aqui, e de fato necessário de se compartilhar aqui no nosso devocional, é que só quem é carnal entende as coisas carnais, mas quem é espiritual discerne o que é espiritual. Então você quer enxergar mais além? Você quer compreender melhor o que as pessoas que estão ao teu redor estão tramando no que diz respeito ao pilar espiritual da tua vida? Não tem outra forma a não ser tendo discernimento. E este é um dom, como eu já disse aqui no nosso devocional, dado pelo próprio Deus e só a quem pede. Amém? Então, recapitulando aqui hoje o nosso devocional de hoje. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido, porque talvez alguns conselhos podem te destruir, mas se você tiver discernimento e sabedoria, você vai conseguir diferenciar o conselho que está vindo para te edificar e também os que estão vindo para te destruir. Fazer uma grande separação de tudo isso e colocar em prática só aquilo que vai edificar a tua vida. E, claro, como eu disse aqui em algum momento do nosso devocional, quer conselhos para que a tua vida seja de fato construída de uma maneira assertiva e você viva na prática a promessa que eu acho linda, entre tantas que a Bíblia nos apresenta, que é ter uma vida e a ter com abundância, aqui está o caminho. Palavra de Deus. Ela tem o poder para mudar totalmente o destino da tua trajetória. Quer viver uma vida assertiva? Palavra de Deus. Quer viver uma vida de bonança? Palavra de Deus. Quer ter um casamento pleno? Quer ter filhos caminhando no caminho da verdade, da justiça e da salvação? Quer ter uma vida financeira equilibrada? Quer ter um ministério crescente, avançando, alcançando vidas? Glória a Deus. Quer ter uma chamada assim, sabe, sacudida, recalcada e transbordante? O que você almeja? Faça essa pergunta a você mesma aí agora. Reflita sobre a tua vida. Como que é que você chegou até aqui? Mas o que você quer daqui para frente? As respostas para todas essas perguntas e muito mais que possam surgir na sua mente se encontram em um único lugar. A fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu fico muito feliz em cada momento que eu posso sentar aqui, meditar na palavra, compartilhar com você um devocional, compartilhar com você uma experiência pessoal e de fato poder levar a palavra do Senhor, compartilhar das boas novas, que é o Evangelho de Jesus, para muitas e muitas pessoas, porque eu tenho certeza que em algum momento essa mensagem propagará e alcançará muitos corações. Então, para isso, eu posso contar com a sua ajuda? Compartilhe esse devocional com mais alguém. Eu tenho certeza que Deus falou com você aqui em algum momento. Então, aperta aí nessa setinha, envia para mais um, mais dois, para aquele amigo que você acha que tem tomado decisões erradas por conselhos errados que tem ouvido, para aquele parente, aquele filho, aquela mulher, aquele marido. Compartilha com mais alguém para que essa mensagem alcance muito e muito mais corações e possa de verdade fazer florescer em muito mais vidas. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um devocional, mas eu espero você
no nosso próximo devocional. Que Deus guarde tua casa, teus planos, teus projetos e te faça prosperar em tudo aquilo que você venha colocar as tuas mãos e tudo onde os teus pés tocarem seja te dado por promessa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.